porque ela própria se deformou. Então ela precisa passar por esta reforma, a reforma de trazer as Sagradas Escrituras. Segundo, a reforma da absoluta suficiência de Cristo. Nós nos tornamos uma igreja supersticiosa. A gente inventa milhões de coisas para atrair as pessoas, para agradar as pessoas. O nosso sermão tem se acomodado às circunstâncias e tem gerado uma mesa farta, apetitosa, para que as nossas igrejas se encham de pessoas que estão gordas por ter ouvido coisas boas, mas que não têm o caráter transformado pelo poder desta palavra que é viva e que é eficaz. As Sagradas Escrituras, o primeiro princípio. O segundo, só Cristo. Nossa salvação não depende de ninguém. Nossa salvação não depende de sacrifício nenhum nosso, de oferta nenhum nossa, de corrente nenhuma nossa. Nossa salvação não depende de óleo nenhum. Nossa salvação não depende de coisa nenhuma. A nossa salvação já foi consumada na cruz do Calvário por Cristo Jesus, que lá morreu em nosso lugar. Eu preciso entender isso, querido. Eu preciso trazer esse Cristo para a vida das pessoas. A salvação não vem de pastor fulano, não vem de ciclano, não vem da religião tal, não vem de igreja nenhuma. A salvação vem de Cristo Jesus. Vem de Cristo Jesus. Vem de Cristo Jesus. O que eu acho tão interessante é que Jesus é que tem a coragem de morrer na cruz. Ele faz a força e a gente é que quer ficar vermelho. E a gente fica atraindo. Porque a gente quer tomar o lugar das honras de Cristo, mas nós não queremos a desonra do Calvário. Eu acho maravilhoso que a Bíblia diz assim: pelo que Deus o exaltou soberanamente. Só porque ele foi para a humilhação, Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A igreja evangélica, considerada protestante ou não, porque tem alguns evangélicos que não se consideram protestantes pelos três princípios: o princípio da ceia, o princípio do batismo e o princípio da administração da igreja. Não cabe falar sobre eles nesse instante, mas todas as igrejas tidas como evangélicas e protestantes têm essa necessidade de uma reforma. E aí, de novo, eu invoco Hernando Dias Lopes, que neste ponto ele levanta a seguinte expressão: que só há absoluta suficiência de Cristo quando a fé está como o único instrumento da apropriação da salvação. Quando Lutero viu Leão X vender indulgências para concluir o templo de São Pedro, porque efetivamente as indulgências foram vendidas para isso, para levantar recursos para concluir o templo de São Pedro em Roma, ele se aflige, se compunge, se angustia e entende que aquilo não tem nada a ver com o evangelho da graça do Senhor. E a partir disso ele desenvolve todo um caminhar que vai de encontro a isso. A igreja o chama e diz: renuncia, aqui tem uma bula papal, renuncia a isso que você tem anunciado. E ele afirmou que jamais poderia renunciar às suas convicções, e ele morre, não por nesse momento, mas ele conclui a sua história na vida fiel àquilo que ele crer. Porque só Cristo, só Cristo, só Cristo, só Cristo. Do que é que eu preciso para viver? De Cristo. Do que é que eu preciso para ir para o céu? Cristo. Do que é que eu preciso para ser um político? Cristo. Do que é que eu preciso para ser um pai de família? Cristo. Do que é que eu preciso para ser uma mulher de família? Cristo. Do que é que eu preciso para ser pastor? Cristo. Do que é que eu preciso para ser crente? Eu preciso de Cristo Jesus. Só de Cristo. Só de Cristo. O diabo levou o Senhor no pináculo do templo e disse assim: olha isso aqui, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus, que não brinca com um cão, olhou para ele e diz: vai de retro, se manda daqui. O diabo diz: tudo isso eu vou te dar se você prostrado me adorar. E Jesus Cristo disse: de jeito nenhum, porque só ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. A igreja evangélica precisa aprender que ela não tem que se curvar diante de ninguém a não ser do Deus Todo-Poderoso. E ela tem se curvado diante dos poderes da terra, porque a igreja evangélica perdeu o olhar para os céus, de onde vem o poder capaz de transformar as nossas vidas. Andamos com a cuia na mão, envergonhando o bom nome do Senhor, cujo nome é Jeová Jireh, que provê todas as nossas necessidades. A igreja de Jesus precisa passar fome com Deus,
para poder sentar num banquete que Ele preparou na eternidade. Mas uma igreja que não passa dificuldade aqui, jamais se assentará no reino do Senhor e jamais beberá o vinho novo. Precisamos de uma reforma. A autossuficiência em Cristo. Terceiro, a suficiência da graça, a suficiência soberana da graça de Deus. É tão maravilhoso quando Paulo passa por uma experiência tremenda, uma teofania, é levado ao terceiro céu. Lá ele vê coisas que homem nenhum experimentou, e de repente, quando ele está cheio de si, achando que ele é o bambambam, o Senhor chama ele para o lado. Ele diz: Senhor, tira esse espinho na minha carne. Que os teólogos brincam com a possibilidade do que seria aquilo. E o Senhor simplesmente, eu imagino, olhando para ele com ar de seriedade proveniente dos céus, e disse: meu filho, você ainda não entendeu. A minha graça, a minha graça, a minha graça é suficiente para você. Mas Senhor, está doendo, para a tua dor a minha graça. Mas Senhor, está incomodando, para o teu incômodo a minha graça. Mas Senhor, eu tenho uma carência, para a tua carência a minha graça, porque a minha graça te é suficiente. São os princípios e os fundamentos da reforma. Os reformadores ensinaram que o ser humano nasce morto nos seus delitos e nos seus pecados. Eu acho tão interessante que quando Jesus Cristo estava em praça pública, veio um molequinho cheio de grana, bonito, novo, com uma preocupação aparente sobre a sua vida espiritual, e diz assim: bom mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus olhou para mais do que o olho do homem poderia enxergar e disse: vou pegar ele, quer ver? Vá, se despreenda de todas as riquezas que você tem, depois você vê que eu te dou o que você quer. Ele olhou para Jesus e viu Jesus sem nada. Olhou para a história dele e tinha muita coisa. E a Bíblia diz que ele seguiu triste. E é o único relato, pelo menos que eu me lembro aqui, os teólogos presentes me perdoem, mas é o único relato em que eu vejo alguém saindo triste da presença do Senhor. Sabe o que é que eu acho interessante? Jesus Cristo não disse: ei filhinho, volta aqui, deixa eu te explicar primeiro os princípios do Evangelho, quem sabe você vai entender o que eu estou dizendo. Não vemos o Jesus Cristo dizendo: ei filhinho, vem cá, com o passar do tempo você vai mudar. Você não vê o Jesus Cristo negociando a fé, porque Jesus Cristo sabia o que tinha para oferecer, sabe o que tem para oferecer. E se ele não quer pagar o preço para herdar o que Jesus preparou, não foi Jesus que escolheu, foi ele que escolheu. E as pessoas têm que pagar por suas escolhas. A suficiência de Cristo, a suficiência da graça de Deus, só a graça, só a graça. Por isso os reformadores disseram: todos nascem mortos nos seus delitos e pecados, e nós não somos capazes de ajudarmos a Deus no trabalho da nossa salvação. Não tem nada que você possa fazer para você melhorar a sua salvação. Não tem nada, nada, nada. Ou você aceita o pacote pronto que veio do céu, então tu está perdido, querida. Porque a salvação já foi consumada na cruz do Calvário, só pela graça de Deus. E a graça de Deus é um elemento, é equilibrador, ele normaliza, ele normatiza, ele é igualitário. Porque quem é muito importante nesta terra precisa da graça de Deus. Quem não tem importância nenhuma precisa da graça de Deus. Quem pecou horrores é salvo pela mesma graça. Quem pecou pouquinho é salvo pela mesma graça. E quem acha que não pecou nada vai cair em desgraça. Porque só a graça de Deus para salvar o homem, porque o homem nasceu morto nos seus delitos e pecados, e é o Senhor que nos revivifica. A suficiência da soberana graça de Deus, ou seja, só a graça. Por isso eu falei, só as Escrituras, só Cristo, só a graça. O quarto, só a fé, e fé em Cristo. E me perdoe os irmãos se porventura eu lhes feri a sensibilidade, mas como eu disse, a igreja evangélica, para ela se reformar, ela tem que sair dessa deformação. Tem um bocado de coisa maluca que a gente tem inventado para confundir a cabeça das pessoas. Gente, o que é que um copo d'água sobre um instrumento qualquer em casa vai receber e conferir graça? Que maluquice é essa? A doutrina da consubstanciação e da transubstanciação não tem encontrado, pelo menos a da consubstanciação, ela ainda é aceita por alguns dos nossos crentes protestantes, algumas igrejas protestantes, mas a gente tem apregoado é a transubstanciação. A gente diz que a água virou isso, virou aquilo outro, que o óleo virou isso, virou aquilo outro. Aí as pessoas saem de Jesus e vêm para os seus amuletos espirituais. Que igreja esquisita!
Eu tenho quase convicção de que se Jesus Cristo viesse frequentar alguma igreja aqui na terra, ele não ia frequentar nenhuma, nem a minha. Está cheio de esquisitice. A gente precisa de cura. E a gente precisa botar Jesus lá de novo, como centro da nossa adoração. Só a fé. Só a fé. O que é que eu preciso fazer? Quanto eu tenho que pagar? Nada. Porque a sua salvação já foi paga na cruz do Calvário. E ela custou o sangue precioso de Cristo Jesus, o unigênito Filho de Deus.